paz seja convosco. Estava meditando aqui, estou aqui num lugar bem bonito, né? Aqui é a cidade de Dublin, capital da Irlanda. E eu tenho meditado muito nesses últimos tempos, porque depois que aposentei também, tenho tido mais tempo para parar, né? E orar bastante, né? Interceder mas meditado na palavra. E tem uma passagem que diz assim que muitos vão chegar diante do Senhor naquele dia e serão rejeitados, e eles vão dizer: mas Senhor, eu fiz tanta coisa em teu nome. Está escrito, né, nos evangelhos: em teu nome expulsei demônios, em teu nome falei línguas, em teu nome curei. Mas serão rejeitados. E muita gente não para pensar que a razão número 1 para a pessoa ficar fora do céu é a falta de amor. Então, há pessoas que estão 20, 30, 40 anos na igreja, aceitaram Jesus e não conseguem entender a frase que diz: amai vossos inimigos. Não conseguem compreender isso e dizem assim: ah, mas ninguém consegue, é muito difícil, a pessoa finge que ama. Quem nos capacita a amar é o Espírito Santo de Deus. Ele nos capacita a amar, né? Então nós temos que permitir que Ele ame através de nós. Perdoar, sim, sempre. E servir, né? Então tem uma frase que meu pai sempre dizia: quem não vive para servir, não serve para viver. E as pessoas querem ser servidas, né? Eu fico impressionada de ver, às vezes as pessoas fazem o julgamento prévio de alguém, às vezes até as pessoas que entram em rede social para ver lá, arrumar um cônjuge de alguém, e vão fazer uma análise da vida da pessoa primeiro, etc, para poder ver se vão se relacionar. Mas na verdade tudo que a pessoa analisou, ela ficou pensando assim: como é que eu vou ser servida, né? Como que eu vou me satisfazer, né? Então o pensamento está ao contrário do que a Bíblia ensina, né? Então a Bíblia nos ensina a amar. E esse amor acima de tudo, com a preocupação com a alma da pessoa, com a salvação, né, daquela pessoa. Então, outros não se importam com a salvação de ninguém, não se importa se a pessoa está bem ou não está bem. Então, esse egoísmo, essa falta de amor vai deixar, biblicamente falando, se você for analisar, vai deixar uma grande parte, a maioria de fora, ou pelo menos a metade de fora. No mínimo a metade, né? Mas do povo da terra toda vai deixar a maioria de fora. Mas de dentro da igreja de Deus, biblicamente, aparenta-se que vai deixar metade de fora dos que frequentam a igreja. Então, se você for analisar o Mateus 25, e você for ver a parábola das 10 virgens, que 5 eram prudentes e 5 não tinham azeite na sua candeia, e ali, na verdade, está falando da igreja, das pessoas que levam o nome de Jesus. 50% ficou de fora, sem contar as pessoas do mundo que já estão de fora, mas da igreja 50% já disse que vai ficar de fora. Então está escrito que nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. E hoje nós estamos vendo um pessoal que está servindo a si mesmo, está na vaidade, não se importa com os outros, tem medo de competição. Às vezes mulheres na vaidade aí não quer que uma outra mulher venha competir com ela, né? Porque ela não quer ficar por baixo, né? É uma coisa assim. Eu vejo essas coisas assim, eu fico assim pensando. E são pessoas evangélicas, são pessoas cristãs, ou mesmo que seja católico, né? Porque o católico hoje em dia mudou bastante, né? Existe a igreja que é pentecostal católica, né? Que busca o poder do Espírito Santo. Já assisti missa com padres falando em línguas e curando, né? Então a igreja católica ela mudou muito daquela igreja lá do tempo da Inquisição, né? Existem as tradicionais que continuam frias, etc. Mas existem muitas que se despertaram e estão agindo exatamente do mesmo jeito de evangélicos, falando em línguas, orando, intercedendo, curando, né? Buscando a Deus exatamente como a Bíblia ensina. Então nós não podemos deixar falar só evangélicos, católicos também, né? Aí tem os espíritas, mas os espíritas eles interpretam diferente, né? A Bíblia ela diz assim: ao homem está decretado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. E o espiritismo acredita em reencarnação, né? E a Bíblia diz isso: ao homem está decretado morrer uma só vez,
vindo depois disto o juízo. Então a reencarnação ela não existe, né? Então às vezes mesmo o espiritismo, que se diz cristão, acredita em Jesus, mas eles interpretam bem erradamente as escrituras em muitas partes, né? E às vezes usam aquela passagem lá de Samuel, lá da vidente lá, que o rei Saul foi consultar para dizer que existe reencarnação, mas na verdade o que acontece é que a feiticeira lá, ela viu o demônio, né? Porque o demônio, a Bíblia diz que o diabo ele pode até se transformar em anjo de luz, quanto mais imitar um antepassado, né, de alguém, porque na verdade o diabo conhece bem passado, né? Do futuro o diabo só sabe o que está escrito na Bíblia, e ele sabe muito mal, porque a Bíblia está escrito que o diabo não entende as coisas de Deus, né? Ele não compreende o amor de Deus, não compreende o perdão, né? Por isso que tem pessoas do mundo, a Bíblia diz que o homem carnal não compreende as coisas do Espírito, né? Porque ele parece coisa esquisita, né? Lá em 1 Coríntios 1 diz que ele parece loucura, né? Mas nós temos que, nesses tempos difíceis que a igreja está vivendo, tempo difícil mesmo, tá? A igreja está vivendo um tempo difícil de opressão maligna. E se a pessoa não ora, não busca, não repreende o capeta, não repreende as obras malignas, não repreende demônios, todos os dias, essa pessoa vai ter problemas. Então eu fico impressionado de ver pessoas que não oram, não repreendem. E a Bíblia diz, expulsai demônios. Não está dizendo só expulsar demônios do corpo de alguém. Não, você vai expulsar da família, expulsar do trabalho, expulsar da igreja, né? Muitas pessoas dando lugar ao diabo dentro da igreja, né? Fazendo coisas escandalosas dentro da igreja, não respeitando o lugar que é para adoração a Deus, né? Então, o povo tem que despertar, a igreja de Deus tem que despertar, os cristãos têm que despertar, né? Porque muitos estão dormindo, indo junto com o mundo, né? Vamos beber aí um álcool aí, não tem problema, vamos aí na festinha aí do mundão aí, não tem problema, o que tem? Vamos transformar o culto da igreja numa festa, numa bagunça, sendo que a Bíblia diz que o meu templo é o lugar de louvor, né? Chama assim casa de oração para todos os povos, é o que está escrito, né? Então não é um lugar para fazer festa para mim, né? Não é um lugar assim para você dizer, vamos fazer festa, né? É festa para mim, não. É o que nós vamos fazer para que Deus seja glorificado. Então é isso que tem que fazer. Então eu queria deixar essa palavra rápida aqui, né? E que você permaneça fiel, busca Deus, ora, leia a Bíblia, não abandone a igreja, vá o quanto você puder, se não puder sempre, vai pelo menos de vez em quando e faça oração em casa, faça culto na família, busca Deus, seja fiel, permaneça, que você só vai ter a ganhar e você vai poder ver Deus usando a sua vida, né? Então é isso que a gente tem que fazer. Deus abençoe vocês.